Eu queria te perguntar, a explosão dos Beatles, ela foi orgânica ou teve algum interesse? Botar eles na mídia, botar pra tocar, ou a galera... Era uma coisa tão assustadoramente boa que foi inevitável? Não. Você teve... Se você pensar que os Beatles soltaram o primeiro disco pela EMI, poderosa EMI, você já respondeu a tua pergunta. Mas eu fico me perguntando por que eles foram os escolhidos. Até que Eles ponto... foram escolhidos porque eles eram muito bons. É cara. isso que eu quero chegar. Porque tem Eles eram muito uma bons. Assim uma como, linha aí que não dá pra entender. assim como Elvis surgiu e foi captado pela indústria porque era o produto perfeito, era um cara branco com a voz de black. Uhum. E qual é a história do Elvis? Que eu já vi alguns grupos militantes de Black Lives Matter, por exemplo, falando sobre isso, sobre essa... que o Elvis apropriou culturalmente da cultura negra. Não, isso é bobagem. Isso é bobagem. Mas por que rola essa discussão? Rola essa discussão, cara, porque há um revisionismo histórico hoje que eu acho um pouco exagerado, assim, você tá entendendo? Por exemplo, Elvis era um sujeito que entrou numa cabine de gravação, que era uma coisa muito comum. Você entrava na cabine, você pagava 5 centavos, você cantava um disquinho, saiu acetado, você dá de presente. Era um negócio muito comum na época. E ele entrou e cantou um negócio pra mãe dele e tal, só que o cara da gravadora falou, peraí, bicho, tem um... Ele pensou na época, pô, tem um negão cantando? Peraí, o cara foi ver o cara branco e falou, bicho, eu tenho aqui um cara branco que canta que nem Black. Uhum. O cara foi visionário e falou assim, cara, eu vou vender esse cara. Porque o rock and roll, ele é negro. A raiz do rock and roll é negra. É o blues misturado com o hillbilly, que era uma música branca. Que é a música de caipira americano. Uhum. Então, quando alguém que, na minha concepção, isso a gente precisa falar, cara. O rock and roll, ele é negro. A base é negra por causa de 3 caras. Por causa de Chuck Berry, que pegou o blues negro e juntou com o hillbilly, que era o branco, e ele, Little Richard, e o cara mais subestimado da história do rock and roll no seu início, Ike Turner, o marido da Tina Turner, aquele que batia nela. Esse cara tem uma importância fundamental. O primeiro rock and roll gravado é dele. Que ano é isso que a gente tá falando? Nós estamos falando em 1951, 52. Tá. O primeiro registro do rock é nessa fase aí. Mas na época já foi nomeado rock and roll, isso foi depois que as rock pessoas... and roll foi um termo criado por um DJ chamado Alan Freeman. Ah, tá. Porque rock and roll, na verdade, era uma gíria pra trepar. rock you rock and rolling. Né? Ou you rock and roll. Tá certo. Mas por que juntou trepar com o rock? Porque a música, ela... Dentro de um período moralista, como foi a década de 40, ela precisava de ter umas válvulas de escape. Como toda geração. Sim. E aí você tem o Elvis, aí surge o Elvis. Aí você tem o rock and roll, como música de preto, de negro. E aí surge um cara branco cantando. Cara, e aí o que acontece? Quando o Elvis apareceu, começaram a surgir um monte de sub-Elvis. Aí todo mundo viu, todo mundo quis ter o seu próprio Elvis. Aí surgiu o Pat Boone, um monte de caras. Então, o que acontece? Isso é uma coisa que é fundamental. Meu amigo, minha amiga, você está assistindo esse podcast aqui, muito legal, com esse letreiro aqui. Para você entender a música que você está ouvindo hoje, você tem que voltar para o passado. Você tem que entender o passado. Porque senão, cara, você vai ficar usando a música como trilha sonora para uma outra coisa que você está fazendo. Que é o que acontece hoje. Eu quero entender esse passado. Você acha que a pessoa... fala. Eu quero entender esse passado. Então ele começa ali em 1950, esses 3 caras... Sim. misturam... E aí surge o Bill Haley, que era um oportunista genial. Ele era um cantor de hillbilly. E aí ele falou, não, peraí, bicho, esses caras estão juntando o blues com um negócio que eu domino, que é o hillbilly, eu vou fazer também. E aí o Bill Haley fez Rock Around the Clock.
E aí, bicho? Mas e essas essas duas, o Hillbilly e o Blues, eles se alimentaram de onde? Pra chegar esse estilo. Eles, na verdade, eles não se alimentaram. Eles, na verdade, eles se fundiram. Eles se fundiram. Mas eles existiram por quê para se fundir? O que eles consumiram antes para chegar nesses dois? Você tinha o Hillbilly. O Hillbilly era a música caipira americana. Uhum. Sabe? Música de rabeca, aquela coisa toda. Era o que depois originou o country. Sim. E aí você tem o blues, que era aquela música rústica da comunidade negra, dos caras que trabalhavam nas plantações de algodão. Quando isso convergiu, e o Ike Turner tem um grande papel nisso, porque ele foi o cara que primeiro gravou isso, embora o Chuck Berry já vinha fazendo, o Little Richard já vinha fazendo isso também. Existem determinados momentos da história da humanidade em que duas correntes absolutamente separadas se juntam. O jazz surgiu assim. As várias formas, as várias linhas de pensamento intelectual, as várias formas de teatro, de pintura, artes plásticas, normalmente elas são vertentes diferentes que uma hora, sabe-se lá como, isso converge num outro negócio. E aí forma um amálgama. Esse amálgama é que é o produto que depois... Cara, é muito maluco. A gente poderia ficar aqui até 9 horas da noite explicando isso, cara. E é sensacional. E é isso. E é esse entendimento que me cativou desde que eu era moleque.